Fala pessoal, tudo bom? Vamos juntos neste tutorial desenvolver este telhado de dentes de serra e vai ser uma coisa muito extraordinária, por isso mantenha-te até o fecho do vídeo, pois que o vídeo promete. Eu sou Adriano Pascoal, administrador deste canal ASP Project, e você é muito bem-vindo a este canal, especialmente para este vídeo. Não deixa de se inscrever, de deixar o teu like e especialmente de deixar o teu comentário de que você achou de todo o processo da nossa aula. Vamos juntos agora para abrir e começarmos esse tutorial. Pessoal, vamos a isso? Muito bom, você vai aqui para o menu arquivo e começa por abrir um novo template. Vamos aqui abrir este template que já está desenvolvido e feito por nós, né, das fachadas, e vais aqui começar por paredes em retângulo. Você vai criar um retângulo numa dimensão específica que você pode depois organizar 14 por 5, que é a medida que eu vou aqui utilizar como padrão para desenvolvimento deste tutorial. E posteriormente você vai criar um plano de referência que é um RP no teclado, e ela aqui cria um plano de referência. Depois você cria o segundo plano de referência e você tem agora dois planos de referência. Você pode clicar, por exemplo, e ver essas dimensões temporárias, mas na melhor das hipóteses você vai colocar DI no teu teclado, que vai ser o atalho para dimensões, Dimension, e depois você vai mudar aqui, né, a face de colocação das cotas para face da parede, e vai clicar aqui na face da parede, no plano de referência, face da parede e face da parede. Depois vai clicar aqui em equidistância, vai organizar, vai desfazer. Depois de desfeito você pode apagar essas cotas, pois que já não nos interessam mais. Você vai aqui em DL, que vai criar linhas, tá bom? Clicas aqui nessa ponta e depois nessa ponta vamos dividir esse espaço em dois, beleza? Aqui está. Depois DL novamente vamos dividir esse espaço em um, muito bom. E finalmente você pode dividir esse espaço novamente em um. O que vai acontecer com o tri? Você clica aqui, depois aqui e vai DL novamente e clica aqui, beleza? Você tem essas linhas. E para que vão nos servir essas linhas? É muito simples mesmo. O primeiro telhado que você vai desenvolver aqui, simplesmente vai dar OK, retângulo, beleza? Vai clicar aqui, depois aqui. Ele vem até essa linha que nós acabamos de criar, até aqui. E depois você vai selecionar essas três últimas linhas e vai desativar a definição de inclinação. Aqui está desativada e vais mudar a inclinação para 20 graus. Feito isso, você vai dar OK. Não anexar. Muito bom. Voltamos para a vista 3D. Olha o que acontece. Acontece isso pelo facto de não termos definido a restrição superior. Você vai clicar no teu teclado SA e automaticamente todos os elementos vão ser selecionados. Vais aqui para o pavimento 2. Depois vens aqui para o pavimento 2. Vamos aqui mudar a altura dele para 3, tá bem? De distância. Aqui está perfeito nosso desenho. Voltamos, já criamos o primeiro telhado. Agora vamos criar o segundo telhado. Você clica sobre o telhado, vai dizer sim, OK. Retângulo, vais clicar aqui no menu, no plano de referência e vais arrastar até aqui a essa linha. Feito isso, você vai selecionar todas as linhas e desativar a inclinação para ativar seta de inclinação. Muito bom, até aqui. Depois disso, você vai dar OK, muito bom. E vamos aqui para uma das vistas, essa vista especificamente, e vamos aqui medir a altura deste telhado para então conseguirmos definir a inclinação. Você pode vir, ao selecionar esse elemento, você pode vir aqui em medir duas referências. Vais clicar aqui e vais arrastar até aqui no top. E você tem quanto? Você tem 1,050 m. 1,050 m, tá bom? Então já sabemos que é mais ou menos 1 metro que nós vamos precisar de inclinação deste elemento. Aqui vamos mudar deslocamento da altura, vamos colocar 1 metro, tá bom? 1,05. Voltamos para o 3D e damos OK, beleza. Temos ainda aqui um aspecto que precisamos reavê-lo, que vai ser esse espaço que toca de forma direta no nosso objeto. Está a dizer que precisamos diminuir um pouco mais o nosso objeto. Clicamos novamente e vamos deixar para 1,90 de inclinação. Com 1,90 já nos dá mais ou menos uma diretriz especial. Voltamos para envidraçado, né? Dentro daquela inclinação, vamos verificar
para dar uma inclinação favorável. Olha o que é que deu. Mas você aqui vai ter um problema, porque na hora de fazermos os devidos ajustes, também podemos novamente clicar e ainda melhorando essa inclinação, que pode ir para 1.20, está interessante. E com esse 1.20 vamos tentar agora fazer o ajuste para então ficar bem fixada dentro do nosso objeto. Tentamos diminuir um bocadinho a distância para o meio, muito bom. Vamos lá ver o que é que isso dá. Aqui está, perfeito, muito perfeito. Só nos resta então fazermos aqui uma coisinha especial sobre o nosso telhado inclinado, envidraçado, e ativar aqui os layers, né? Distância fixa. Colocamos os montantes, tá bom? O primeiro montante, segundo montante, terceiro montante. Vamos aqui também ativar os montantes para cada uma para todos os eixos. Damos OK e OK. Aqui ficou os montantes nessa dimensão e nessa forma, OK? Vamos aqui ativar a opção de visualização em sombreado para você olhar bem. Agora, vamos aqui perceber o nível de abrangência da fixação das nossas paredes. Vou clicar sobre essa, depois sobre essa, e então vou anexar base, topo, né? Base, depois base e topo, e aqui, OK, muito bom, OK. Por que de facto acontece esse problema? Por uma questão muito simples, que já a vamos resolver, que é o problema da inclinação do nosso desenho. Para tal, nós vamos precisar de trabalhar nesta inclinação. Vamos aqui para o DOS, OK? Para o DOS, e é bem importante que esses problemas surjam, né, logo do início. Vamos deixá-lo novamente aqui, onde ele já teve, nessa linha, mantendo a inclinação de 1 metro. Voltamos para o 3D, damos OK. E para tal, o que é que vamos aqui tentar fazer novamente? Vamos aqui ativar no topo. Clicamos sobre a espessura, vamos deixar novamente onde esteve já, 1.2. Está um pouco fora daquilo que é o ideal, porque nós aumentamos a distância. Clicamos sobre, vamos aqui no perfil, mas vamos para a vista 2 de topo, né? Muito bom, e damos OK. Portanto, ela chegou até aqui. Se fazemos o teste, né, de inclinação no topo, ela já aceita, OK? Ela já aceita por conta de estar perfeitamente ajustada e alinhada com a outra cobertura. E a partir daí, então, nós clicando no plano 2 e aqui vamos aumentar um bocadinho nossa cobertura para frente, para conseguirmos ter aquela configuração do desenho que fica super incrível. Mas paralelamente a isso você tem um problema de que elas não podem se juntar. Sobre esse elemento, vamos clicar aqui, vamos deixar ainda em 1, estamos fazendo os testes, OK? A perceber o que é que vai ser mais factível. Aqui está, a inclinação ficou. Depois, clicando sobre a cobertura, aqui já foi possível, temos essa inclinação feita, senhores. Já foi possível, puxamos um bocadinho para frente e dá para ver que podemos puxar um pouco mais para frente. Até aqui funcionou perfeitamente. E a partir daqui, então, você pode também fazer a fixação deste elemento e está perfeito. Depois você volta, clica sobre esse elemento, vidraçada, depois esse elemento. E vamos agora replicar estes desenhos. Clicamos aqui, depois aqui no nosso plano de referência, beleza? Foi um pouco, depois esse outro plano de referência e assim fechamos o nosso processo, beleza? Aqui está, senhores, e depois só vamos fazer o fixamento, né, de base e topo, conforme já fizemos nos outros elementos. Fixar topo base, clicamos sobre topo base, clicamos sobre topo base, sobre topo base, sobre. Perfeito. E posteriormente, o que é que nos resta? O que é que nos resta é linhas ocultas, e aqui ativamos uma vista de desenho que seja daquelas bonitas conforme temos no nosso desenho anterior. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado do processo de desenho dessa cobertura, né? Cobertura de dentes de serra. Acredito que a melhor forma de você nos pagar depois dessa super aula é você se inscrever no canal, deixar o teu like e deixar o seu comentário do que você achou. Se o processo é complexo, se o processo foi simples, né? E especialmente para esse momento que tivemos alguma dificuldade, né, de fazer a conexão de topo base, o que você achou e se você compreendeu perfeitamente toda a ideia do desenvolvimento deste telhado. Adriano Pascoal, aquele abraço grande e nos vemos no próximo vídeo. Bye bye.